O título dessa palavra intitulamos como Erros na Caminhada. Erros na Caminhada. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 17, de 1 a 15. A jornada pelo deserto de Zim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu farei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Pai de poder e de graça, eis a tua palavra. Tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, dependo do teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito a falar, a operar. Declaramos que teu Espírito tem total liberdade de agir, falar e se mover em nosso meio, porque tua somente é a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade, no nome de Jesus. Amém e amém. Um texto um tanto conhecido, que eu gostaria de destacar alguns pontos, e gostaria da sua atenção para os mesmos. Moisés sai do Egito com 600 mil homens. Irmão, imagina esse batalhão. 600 mil homens, sem contar mulheres, sem contar crianças. Imagina que terrível. E sai do Egito para caminhar no deserto com esse povo. Não tinha container, não tinha carreta. Eles tinham que, além de ser quase 2 milhões de pessoas, tinham que levar mudança. Sem contar o gado, sem contar o rebanho, sem contar tantas outras coisas. Muitas vezes lemos a história e não nos atemos nos pequenos detalhes. 2 milhões de pessoas andando, caminhando. 2 milhões de pessoas que estavam acostumados a serem escravos, que tinham uma mentalidade de escravidão. 600 mil homens que trabalhavam só debaixo do chicote, que trabalhavam só quando eram mandados, escravos. O escravo normalmente não tem visão nenhuma. O escravo não tem perspectiva nenhuma. O escravo não tem alvo, não tem revelação, não tem nada, meu amado. E imagina Deus levantar Moisés para levar um
povo, 2 milhões de pessoas com as suas mudanças, com seus filhos, com as suas crianças, com todos os seus pertences, com todo o seu rebanho, a sua cria, caminhando no deserto. Não é fácil. Muitas vezes temos 100, 200, 300 pessoas na nossa congregação e não aguentamos a pressão, não aguentamos a cobrança, não aguentamos o que o povo requer, o que o povo cobra. Agora imagine Moisés com 2 milhões de pessoas. Tantas pessoas que tinham revolta contra Deus porque ficaram 400 anos no Egito. Tantas pessoas que se revoltavam contra Deus porque estavam caminhando no deserto. Tantas pessoas que não gostavam de obedecer, a não ser por escravidão, por chicote. Existia ali 600 mil homens, sem contar mulheres idosas, sem contar os deficientes físicos. E para o Senhor falar para Moisés selecionar para que seja sacerdote, não podia ter defeitos físicos, é porque entre o povo havia deficientes. Se não bastasse tudo isso, as crianças, as mulheres grávidas. Meu irmão, nem por um segundo eu queria estar na pele de Moisés. Porque imagina o que é liderar um povo com uma mentalidade de escravo. Nós não teríamos condições jamais de liderar um povo deste, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o favor imerecido de Deus. Depois, verso 1, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Foi Deus que mandou eles irem para lá. Foi Deus que falou, vão por aqui, parem em Refidim. Acamparam-se em Refidim, e em Refidim não havia ali água para o povo beber. Moisés sai com todo esse exército, com todo esse povo. Deus mandou parar em Refidim, e Refidim significa lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar para repor e renovar as suas forças. Refidim significa lugar para recuperar o seu ânimo, recuperar as energias, para que eles pudessem planejar, para que eles pudessem descansar, para que eles pudessem, irmãos, serem renovados. Mas um detalhe, ali não havia água para o povo beber. E no deserto, meu irmão, o elemento fundamental do deserto é a água. O elemento fundamental para o povo era a água. O povo precisava de água, o rebanho precisava de água. E aqui eu aprendo a primeira lição que eu gostaria de destacar nesta manhã. Não havia água para o povo beber, mas mesmo não havendo água, eles estavam debaixo de uma ordem de Deus, eles estavam debaixo de uma vontade de Deus. Deus havia mandado o povo sair do Egito, e Deus manda agora o povo parar num lugar para ser renovado. Deus manda o povo agora parar num lugar onde não havia água, onde não havia aquilo que era fundamental para a vida. Agora, porque faltou a água, o povo se desesperou. Porque faltou a água, o povo se rebelou. Porque faltou a água, meus irmãos, o povo murmurou, o povo perdeu a bênção. O povo precisava de uma nova experiência com Deus, mas eles não experimentaram isso. Já tinham provado tantos milagres, tantas bênçãos, e agora faltou água e eles se desesperaram. Deus havia mandado o povo parar, Deus havia falado com eles, faltou água, eles não souberam esperar no Senhor, não souberam aguardar do Senhor. Então eu aprendo a primeira coisa: sempre a ausência, a falta de um elemento fundamental para a nossa vida não significa maldição. Muitas vezes na nossa caminhada cristã vão faltar algumas coisas fundamentais. Isso não significa castigo de Deus, isso não significa maldição, isso não significa que pegamos o rumo errado. Muitas vezes na nossa caminhada ministerial vão faltar coisas fundamentais como água no deserto. Mesmo faltando água no deserto, estamos debaixo da vontade de Deus. Mesmo faltando água, faltando aquilo que era fundamental, meu amado, a falta, a escassez dentro de um ministério, dentro de uma vida, dentro de uma família, não significa que Deus está pesando a sua mão, que Deus está disciplinando o seu povo, não significa nada disso, mas Deus está dando uma oportunidade para você desfrutar de um grande milagre. Deus está dando uma oportunidade para você provar da provisão do Senhor, do suprimento do Senhor. Está faltando alguma coisa na sua vida? Está faltando alguma coisa na sua família?
Talvez esteja faltando alguma coisa no seu corpo, no físico, na mente, na saúde. Talvez esteja faltando alguma coisa no seu ministério, na sua caminhada cristã. E talvez seja coisas fundamentais, como água. E Deus muitas vezes manda parar nesse deserto, faltando água. Talvez você entrou nessa manhã por essas portas pensando em desistir. As coisas não acontecem, você buscou a vontade de Deus, você buscou a direção de Deus, foi Deus que mandou você fazer isso, foi Deus que mandou você abrir o ministério, foi Deus que mandou você voltar, foi Deus que mandou você ir, e de repente agora está faltando fundamental. Você buscou a direção de Deus, você sabe que estava debaixo da direção de Deus, mas está faltando água. Senhor, eu não estou vendo frutos, eu não estou vendo mudança. Eu rompi para a vontade de Deus, eu determinei a vontade de Deus. Meu irmão, verso 1 nos diz: o povo estava debaixo da vontade de Deus, debaixo da ordem de Deus, acamparam-se em Refidim, e mesmo acampado em Refidim, mesmo debaixo da vontade de Deus, estava faltando o que era fundamental. Talvez você começou uma sociedade, talvez você foi para uma porta de emprego, você orou, você buscou, você abriu uma empresa, um ministério ou uma obra, e agora, nessa caminhada, neste decorrer, está faltando alguma coisa. Talvez o lucro não está vindo, a provisão não está vindo, o sucesso que você esperava da sua empresa não chegou. O ministério não flui, a obra não acontece, está faltando fundamental, está faltando água, e você começa a se questionar: será que foi a ordem de Deus mesmo eu vir para Refidim? Será que foi a ordem de Deus mesmo eu fazer isso? Será que foi ordem de Deus de sairmos mesmo do Egito? Será que foi Deus que falou mesmo para sairmos do deserto de Sim? Talvez você teve um filho, orou, pediu, consagrou, buscou, não podia ter filho, pediu filho, o filho cresceu, nasceu, cresceu, e agora esse filho está entregue nas drogas, e você fica em desespero. Consagrou o filho ao Senhor mesmo antes de ele nascer, e agora ele não tem temor pela obra de Deus, ele não se interessa pelas coisas de Deus, e às vezes Satanás está te acusando, o inimigo está te acusando, mas eu quero te dizer nesta manhã, meu amado, a ausência de alguma coisa fundamental não significa que Deus está te castigando. A ausência de alguma coisa fundamental, de alguma resposta de Deus, nem sempre significa que Deus esteja te disciplinando. Talvez você tenha mudado de um estado para o outro, buscou a direção de Deus, Deus falou vai, e agora as coisas não acontecem. Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? E você começa a questionar, você começa a perguntar, foi para outro lugar, esperando debaixo de uma promessa, e nada está acontecendo, nada está se cumprindo conforme você desejava. Talvez você entrou na faculdade, estudou, lutou, batalhou, buscou a direção de Deus, e agora não arranjou um bom emprego. Mas você orou, você buscou, você estava debaixo da vontade de Deus, você fez a vontade de Deus, e agora a falta de água te faz ficar em questionamento, a falta do fundamental te faz perguntar: será que era a vontade de Deus mesmo? Meu amado, isso é fundamental para você entender o que está acontecendo. Deus mandou parar em Refidim, eles pararam, eles obedeceram, eles montaram acampamento, mas que incoerência, Deus mandar parar num deserto, num local onde não tem água, com 2 milhões de pessoas. Muitas vezes, na caminhada, Deus vai mandar você parar aonde você não imagina. Aos olhos humanos parece incoerência, aos olhos humanos parece difícil de entender. De repente um problema no casamento, a vida de casado, permanecer casado ou não. Ah, pastor, casar não é para qualquer um, tem que ter uma vida de perdão, uma vida de renúncia, abrir mão. E agora eu busquei a direção de Deus, casei, e agora não aconteceu o que eu imaginava, e você não sabe mais o que fazer, você entrou em desespero, em pânico. Você orou, buscou, casou, porque Deus te deu uma palavra, mas está faltando água, está faltando fundamental. O fato, meu amado, de você não ter a provisão, no caso aqui água, não significa que você esteja fora da vontade de Deus, ou que você saiu da vontade de Deus.
Nem sempre a ausência de um bem, nem sempre a falta de uma resposta, ou de um elemento de extrema necessidade, que o milagre, a cura ainda não aconteceu, a restauração ainda não aconteceu, nem sempre significa que Deus está te disciplinando, mas significa que Deus está te dando uma oportunidade para você viver um grande milagre. Pode faltar água, mas não pode faltar a presença de Deus. Eu aprendo algumas coisas nesse contexto. O povo agora percebe que está faltando água, e o contexto nos diz: contendeu, pois, o povo com o líder, contendeu, pois, o povo com o pastor, contendeu, pois, o povo com Moisés, contendeu, pois, o povo. Começaram a xingar, começaram a murmurar, começaram a se rebelar contra o líder. Foi Deus mesmo que nos mandou sair do Egito, Moisés. Foi Deus mesmo que nos tirou do deserto de Sim para pararmos aqui em Refidim? Será que você ouviu certo de Deus para parar em Refidim? Deus não faria tamanha incoerência de mandar 2 milhões de pessoas parar num lugar onde não tem água? E o povo começa a se rebelar, o povo começa a se revoltar. Agora, meu irmão, 10 pessoas se levantando contra o líder é uma coisa, mas 600 mil homens, sem contar mulheres, sem contar crianças, que ficam chorando: eu quero água, eu quero água, eu quero água. 2 milhões de pessoas pressionando um líder. Moisés, meu bebê vai morrer, está com sede. Moisés, a criança está chorando porque ela está com sede, ela precisa de um banho, Moisés. Já imaginou, irmão, a pressão desse homem? Moisés, eu preciso de água para alimentar o rebanho. Moisés, eu preciso de água, os camelos estão morrendo de sede, até o camelo já está com sede. Coisa fundamental. Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto. Imagina, meu irmão, 2 milhões de vozes no ouvido de Moisés, que loucura! E quem era esse povo? Eram homens ferozes, eram homens revoltados, homens que estavam vindo de uma situação de escravidão, de revolta por serem escravos. E você acha que eles só falaram com Moisés? Você acha que eles só tiveram uma discussão verbal? Não, meu irmão. Eles começaram a empurrar, eles começaram a contender. O contender no Antigo Testamento significa afronta física, significa que muitas vezes eles o empurraram. E aí, Moisés, e agora? Ficaram revoltados contra o seu pastor, ficaram revoltados contra o seu líder, ficaram revoltados contra o homem de Deus que buscou a direção de Deus e Deus que mandou. Imagina a pressão que Moisés passou, a luta, a cobrança. E meu amado, agora, Moisés também não tinha água. Talvez você esteja pedindo alguma coisa para alguém que esse alguém também não tem para te dar. Pediam para Moisés, mas o que Moisés podia fazer? Se transformar em água? Não podia. Quando saiu do Egito, ele não disse: vamos levar um caminhão-pipa, se faltar água tem um caminhão. Não, mas ele saiu na vontade de Deus, ele saiu na direção de Deus. E quantas vezes estamos debaixo da vontade de Deus e nos falta o fundamental. E as pessoas ao redor começam a cobrar, as pessoas ao redor começam a questionar, começam a contender contigo. Meu amado, descansa no Senhor, porque Refidim é um local de descanso. Ah, meu amado, Moisés tinha que ter o equilíbrio. Moisés foi treinado e preparado por Deus, ele tinha que ter equilíbrio. Mas quem sabe as pessoas estão pedindo algo para você que você também não pode fazer, que você também não pode dar. Moisés está com o mesmo problema diante do povo de Israel. Ele também estava com sede, ele também queria água, ele também estava debaixo de uma ordem divina, e eles culpavam a Moisés por tudo que estava acontecendo ou que não estava acontecendo. Nós, igreja do Senhor Jesus, muitas vezes culpamos as pessoas que não têm culpa, meu amado. Muitas vezes culpamos o governo do país, muitas vezes culpamos o país em que nascemos, muitas vezes culpamos uma autoridade, culpamos um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, a igreja, um pastor, um patrão ou um empregado. Meu amado, o primeiro erro da caminhada era que eles queriam achar um culpado quando faltou aquilo que era fundamental. Não permita-se cometer
este erro. Não permita-se passar por este erro. Quando faltar o fundamental, não fique procurando culpados, mas busque a estratégia de Deus quando o fundamental lhe faltar. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, meu casamento não acontece. Meu Deus, aquilo que eu imaginava. Talvez você esteja procurando um culpado. É a igreja, não, é a mãe, é o pai, é a esposa, é o marido, é a profissão, é isso, é aquilo. Não, meu amado, o povo de Israel fez isso, e o povo de Israel, meu amado, murmurou por causa disso, partiu para cima de Moisés. Não cometa esse erro na sua caminhada para Canaã. Não cometa esse erro na sua caminhada. Quando te faltar o fundamental, quando te faltar alguma coisa que é fundamental para a tua vida, talvez esteja faltando coisas fundamentais no teu casamento, coisas fundamentais na tua casa, na tua família, no teu ministério. Talvez esteja faltando o fundamental no teu relacionamento, o amor, a compreensão, o companheirismo, ou talvez até a unção. Você se sente vazio, se sente fraco, as coisas fundamentais para o seu ministério estão faltando. Não busque um culpado, mas busque a direção de Deus, porque Deus é aquele que pode prover o fundamental nas paradas que Ele ordena para o seu povo. Verso 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. O povo disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. O povo murmurou contra Moisés. O povo reclamou, o povo brigou. Moisés, você fez a gente sair do Egito. Lá pelo menos a gente tinha cebola. Lá pelo menos a gente tinha pepino. Lá pelo menos a gente tinha alho. No original diz que eles tinham saudade dessas três coisas: cebola, pepino e alho. Vai ter saudade de uma coisa ruim dessa. Mas agora não eram coisas supérfluas, era o fundamental: a água. E, meu amado, de vez de o povo celebrar a libertação, de vez de o povo festejar, o povo estava murmurando pela situação presente. E até hoje é assim. Deus dá inúmeras vitórias para o povo, Deus dá inúmeras conquistas para o povo, e o povo se apega no que falta, não se apega no que veio, não se apega no que Deus já fez, não se apega no milagre. O povo se apega no que falta. Meu amado, traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória aquilo que te dá certeza, aquilo que te dá alegria. Meu amado, não era para esse povo murmurar, mas era para esse povo festejar. Deus nos tirou da escravidão, Deus nos tirou do Egito. Não importa que falta água, não importa que falta cebola, não importa que falte pepino, o que importa é que Deus nos arrancou daquela terra que éramos escravos. Mas o povo não fez isso. O povo murmurou contra Moisés: Moisés, você fez a gente sair do Egito. O povo não celebrava a libertação, meu amado. Quantas vezes nós estamos em conquista, você está conquistando, você está possuindo, você está lutando, você está guerreando, e a luta tem um preço, a batalha tem um preço, mas Deus já te deu a vitória. Então não se apegue no que falta, mas se apegue no milagre do Senhor, no que o Senhor já fez na sua vida. Eles não viram que Deus tinha tirado eles do Egito, eles não viram que Deus tinha livrado eles das 10 pragas do Egito. Eu quero água, eu quero pepino, eu quero cebola, Moisés. Um povo que não tinha visão, um povo que não celebrava a vitória. Meu amado, como servo de Deus, aprenda a celebrar a mínima vitória, aprenda a celebrar as pequenas conquistas, aprenda a celebrar os pequenos passos. Murmuravam, não tinham a provisão de água. Talvez você esteja num lugar e você vai ter que abrir mão de alguma coisa para que você possa possuir amanhã. Meu amado, talvez Deus te tirou de um lugar e está te conduzindo num deserto, mas vai te levar para Canaã, que é o centro da vontade de Deus, que é a terra que Ele tem a colocar nas suas mãos. Lá você era escravo, mas lá você vai ser livre. Celebra a vitória em Cristo Jesus. Não olhe o que você está passando na caminhada, mas contempla a bênção que é tua.
Deus só pode multiplicar o que você der para Ele. Deus só pode multiplicar o que você colocar na mão dEle. Quantas pessoas que querem a empresa abençoada, querem que a empresa cresça, mas num monte de empresa que não é dizimista, que não é fiel ao Senhor. E meu amado, Deus vai conduzir, vai estreitar para que o povo se volte ao Senhor. Como que Deus vai abençoar se a pessoa é infiel? Como que Deus vai abençoar se a pessoa é injusta para com Ele? Como que Deus vai multiplicar se a pessoa não coloca nada nas mãos dEle? Deus é que tem o poder de fazer e que aconteça multiplicação, do pouco fazer muito. E esse povo murmurava, esse povo não celebrava o amanhã, esse povo não curtia a vitória de estar caminhando para Canaã. Meu amado povo de Deus, tem que aprender tudo que está escrito, para nosso ensino está escrito. E Deus nos deixou a sua palavra para aprendermos a não murmurarmos quando faltar o fundamental. Não celebravam que eles estavam indo para o lugar deles, não celebravam que eles estavam indo para um local onde eles teriam a oportunidade de criar os filhos livres e não escravos. A visão deles estava fixa no hoje. A nossa necessidade hoje é água. Não importa o que a gente passou lá no Egito, não importa o que a gente passou como escravo, pelo menos lá tinha água. Não, meu amado, muda a tua mentalidade. Estavam caminhando para uma terra que seria deles, uma terra que seria própria, a oportunidade de eles terem feriados, a oportunidade de eles descansarem, a oportunidade de eles se tornarem verdadeiramente respeitados. Não, Moisés, nós queremos água. O que importa agora é água. Meu irmão, quem não tem visão de conquista, só tem visão da situação presente. Quem não tem visão de conquista, só olha para o problema, não consegue enxergar o alvo. Quem não tem visão de conquista, só olha para baixo, só olha para a situação presente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, meu amado, é o Senhor que vai prover, é o Senhor que vai suprir. Deus tirou do Egito, Deus te fez sair do deserto de Sim, e agora Deus te fez parar em Refidim. Pode estar faltando o fundamental, mas não pode faltar a presença de Deus. Não olharam, não valorizaram que ficaram 400 anos como escravos e agora estavam caminhando livres, sem a pressão e opressão. Tem gigante? Tem conquista? Tem. Vão ter renúncias? Vão. Mas estamos indo para aquilo que vai ser nosso. Não reconheceram o que Deus tinha feito. Quando lhe faltar o necessário, nem sempre é castigo de Deus, mas sempre Deus quer ensinar alguma coisa quando o necessário está faltando. Então não murmure, não reclame. Conquista, meu irmão, tem um sacrifício. Conquista tem um preço. Quer ser médico, você vai ter que abrir mão do seu lar. Você vai ter que ficar numa república. Você vai ter que abrir mão da sua comida, da sua família, da sua casa. Você vai ter que pagar o preço. Vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que se esmerar, vai ter que aprender para que você possa ser médico, mas vale a pena quando você recebe aquilo que você luta. Conquista tem luta, conquista tem sacrifício, mas você está conquistando aquilo que vai ser teu, você está conquistando aquilo que ninguém vai tirar das suas mãos, é teu. Você tem que expandir a tua visão, alargar a tua visão. Aprenda a pensar no amanhã, aprenda a olhar longe, meu amado. Alarga as estacas da sua tenda. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo hoje? Está nos faltando água. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo hoje, mas amanhã você vai entender. Você não pode pensar, meu amado, só no momento presente. Paulo disse: se esperarmos nessa vida só no presente, somos mais miseráveis. Tua visão não pode ser curta de enxergar só hoje. Quero água, Moisés, se vira, queremos água. As crianças estão chorando, vão morrer de sede, estamos no deserto, queremos água. Se não nos der água, nós vamos nos rebelar contra ti. Imagina, meu amado, 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, pressionando, cobrando, questionando, pedindo. Qualquer um fica louco. As crianças chorando, as pessoas pressionando, o rebanho vai morrer, os animais vão morrer. E o que eu acho mais interessante, que o que eles estavam pedindo para Moisés não podia fazer nada. Meu amado,
Nós não podemos nem por um minuto deixar de celebrar o amanhã. Não podemos nem por um minuto deixar de festejar o que Deus já prometeu. Hoje você pode estar nessa luta, mas você vai contemplar a vitória. Hoje você pode estar passando pela adversidade, você pode estar passando pela prova, você pode estar passando pela tribulação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ah, meu amado, eu sei que meu Redentor vive, e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não importa a luta e a aflição desse tempo presente, mas isso está produzindo em ti um peso de glória muito excelente. Isso está produzindo em ti um peso de glória. Então glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para fazer e para cumprir na sua vida. Ah, pastor, eu estou passando uma prova tremenda. Estamos com arroz e ovo já faz 90 dias. Irmão, o que está acontecendo? Não, sabe o que é? Compramos um carro, está difícil. Meu irmão, está difícil, mas vai ser teu. Ninguém morre de comer só arroz e ovo. Não, pastor, estamos numa prova terrível, não tem nem mistura. O que aconteceu? Estamos passando apertado porque a gente comprou uma casa. Irmão, Deus te tirou do aluguel, tem que pagar a parcela, mas Deus te tirou. Glorifica o Senhor. Você está partindo para aquilo que vai ser próprio, você está partindo para aquilo que vai ser teu. Então glorifica o Senhor. Fica murmurando por causa da situação presente, fica murmurando por causa do que está faltando hoje. Contempla a vitória. Amanhã você vai estar festejando, glorificando. Então não se prenda ao que está faltando hoje, mas olha para aquilo que Deus te prometeu e caminha motivado no alvo daquilo que Deus colocou na sua vida. Não, pastor, buscamos a direção de Deus, Deus nos direcionou para abrirmos um ministério, e agora, pastor, não tem dinheiro, agora está uma luta, está uma prova, eu não sei mais o que fazer. Meu irmão, Deus te colocou um povo na sua mão, conquista, luta, batalha, mas Deus vai te fazer chegar ao local que Ele prometeu. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus está te preparando hoje, e as pressões desse tempo presente são para te estruturar, para te amadurecer, para a posição que Ele tem a colocar na sua vida. Então glorifica o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. O povo achava que Deus era incoerente, mas Deus não é incoerente de colocar uma pessoa numa posição elevada, se Ele sabe que a pessoa não tem estrutura para aquilo. Mas se Deus prometeu para a tua vida uma posição elevada, então vão vir as provas para te amadurecer para a posição elevada. Era necessário José ser humilhado pela sua família. Era necessário José ser lançado no poço. Era necessário José ser vendido como o pior escravo. Era necessário José estar na casa de Potifar para ver quanto que se esbanjava de comida na casa de Potifar. Era necessário José ir caluniado, humilhado para a cadeia, para ver que aqueles presos passavam fome, enquanto na casa de Potifar se esbanjava a comida. Sabe por que era necessário? Para que ele governasse com justiça. Esses alimentos vão para a cadeia, Potifar pode viver só com essa porção. Era necessário. Deus prometeu o governo, Deus prometeu o reino, Deus prometeu ser a primeira pessoa. Deus vai trabalhar na sua vida para te estruturar, para te colocar lá. Deus não desperdiça a sua unção e não vai colocar na sua mão aquilo que você não saiba trabalhar. Deus não vai te colocar como presidente de uma multinacional se você não sabe nem o que a empresa faz. Deus não vai te colocar como médico se você não sabe quais são os órgãos do corpo. Ele tem que trabalhar para que você possa alcançar.
Não deixa de acreditar, meu amado, que dias melhores virão para o teu ministério. Não deixa de acreditar que dias melhores virão para o teu casamento. Ah, pastor, mas você não sabe como está meu casamento. Deus vai usar essa situação para você aconselhar amanhã. Deus vai usar essa situação para que você tenha experiência de vida, para que você pegue um caso e fale: olha, irmão, eu passei por isso e Deus restaurou, e você também Deus vai restaurar. É necessário para você ter experiência de vida. Meu amado, não deixa de acreditar que dias melhores virão para o teu ministério, dias melhores virão para a tua vida, dias melhores virão para a tua família. Não importa o momento que você está vivendo hoje, o que importa é o alvo que Deus prometeu, o que importa é aonde você vai chegar, o que importa é você estar com o teu olhar fixo na Canaã que Deus prometeu para o seu povo. Deus está te preparando para amanhã, Deus está te preparando para aquilo que Ele tem a entregar nas suas mãos. Aprenda a celebrar Canaã, aprenda a celebrar a terra prometida. Quando falta alguma coisa fundamental na nossa vida, a gente fica querendo procurar um culpado. Onde eu falei, Senhor? O que eu estou pecando? Você começa a confessar pecado que nem cometeu. Faltou fundamental, você começa a analisar: deve ter sido isso, não, deve ter sido aquilo que eu pensei, não, mas eu já me arrependi, não, mas deve ser isso. Para de procurar o culpado e começa a dizer ao Senhor: não é por quê, mas para que eu estou passando isso, Senhor? E para quê? Aonde o Senhor quer me levar? Em que o Senhor quer que eu aprenda? Qual a lição que eu estou sendo reprovado? Meu amado, todos eles murmuraram e se contenderam, afrontaram o líder, afrontaram Moisés, mas isso não era a solução. Quando falta o fundamental para a sua vida, se nós não estivermos bem espiritualmente, nós começamos a murmurar. E sabe o que é murmuração? Murmuração é falar coisas incoerentes para Deus, falar coisas sem discernimento. Deus vai nos matar neste deserto. Meu irmão, Deus já tirou do Egito, para você não ficar o resto da vida preso como escravo. A vontade de Deus é te levar para um local onde você é livre. E Deus vai nos matar no deserto? Quanto crente hoje em dia: depois que eu me converti só tenho luta. E fica declarando isso, só vai vir mais luta mesmo. Mas a tribulação gera paciência. A paciência, perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Para você ter experiência, você vai ter que ter luta. Para você ter experiência, você vai ter que ser provado. Quando eu era incrédulo, as coisas aconteciam, o casamento era melhor, isso era melhor, aquilo era melhor. Meu amado, se converte. Podia ser melhor, mas estava caminhando para o inferno. Agora você está conquistando a eternidade com o Senhor. Não importa a luta e a aflição desse tempo presente, mas vamos viver para sempre com o nosso Deus. Não importa o que eu vou passar, qual preço eu vou pagar, nada e ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e ninguém. Agora tem pessoas, irmãos, que só exaltam as coisas ruins. Não viu que Deus livrou das 10 pragas. Não viu que Deus livrou da mortandade do primogênito. Não viu que Deus abriu o mar. Não viu que Deus colocou a coluna de fogo para aquecê-los durante o frio. E colocou a nuvem para dar refrigério no dia do calor, no tempo do calor. Não viram, não valorizaram. Verso 4. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. A que ponto que Moisés chega? Tamanha pressão, tamanho estresse. Só faltava eles matarem Moisés, irmãos. É tão interessante nós olharmos, e daqui Deus nos dá uma lição. Quando falta aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, alguma coisa, você vai ver o que deve fazer. Vamos aprender com Deus aqui o que deve fazer. Meu amado, Deus não mandou um anjo, Deus não mandou Arão, Deus não mandou Ur, Deus não mandou José, Deus não mandou Moisés. Deus vai nos dar o ensinamento que tem dado e mudado as vidas, o ensinamento que tem mudado a história. Meu amado, está faltando fundamental. Faça como Moisés fez. Versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor. E aqui eu aprendo uma lição tremenda.
Moisés fala ao Senhor com um tom de clamor, com um tom de questionamento, de preocupação: o que eu vou fazer com essa rebelião? Eu não tenho água, Senhor, para dar para esse povo. Primeiro, a ausência de alguma resposta não significa que você está fora da direção de Deus. Não significa que você está sendo disciplinado por Deus. A demora de uma resposta não significa que Deus te abandonou. Pastor, já faz anos que eu estou orando. Persevera, continua. O povo queria água. Vamos matar Moisés porque a gente quer água. O povo não celebrava a vitória do amanhã. O povo não celebrava, irmãos, o que é mais importante do que a água. O povo não celebrava a presença de Deus. Faltava água, mas Deus estava no controle. Não tinham água, mas tinham um Deus com eles no deserto. Meu amado, é melhor nós termos Deus e não ter água, do que nós termos água e não termos Deus. É melhor você passar pela tribulação, pela luta, e Deus estar contigo nessa luta, na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios, na vida dos teus filhos, do que Deus estar ausente e você não ter luta nenhuma. Eu prefiro a presença de Deus. E Deus começou a ver que a presença dele era menos importante para aquele povo do que a água. Deus começou a ver que a presença dele era menos importante do que o suprimento de uma necessidade. Precisamos aprender a ter uma comunhão com Deus, de filho para com o pai, de pai para com o filho. Precisamos ter uma experiência com Deus, de chorarmos, abraçarmos, intimidade e pedirmos a ele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus foi menosprezado, meu amado. Veja que eles contenderam com Moisés, mas eles não pararam para orar. Contenderam com Moisés, mas eles não clamaram. Contenderam com Moisés, mas aquele que podia dar água no deserto, eles não pediram. E sabe qual a resposta que Deus dá para Moisés? Sabe, eu aprendo algumas coisas aqui, que para Moisés ter a vitória, ele precisou ouvir de Deus alguma coisa. Até agora o povo não parou para pedir água. Até agora o povo não se humilhou na presença de Deus. Até agora o povo não celebrou que saiu do Egito. Até agora o povo não agradeceu que estavam caminhando para Canaã. Deus já tinha mandado tantas coisas boas, Deus já tinha provido tantos milagres, guiando eles pelo deserto, e o mar já tinha se aberto, e eles não reconheciam, mas eles não tinham paciência. Então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor responde a Moisés, a resposta que eu gostaria de dar aos líderes que estão aqui nesta manhã. Primeira coisa, meu amado, quando faltar o que é necessário, primeira coisa para você ter resposta: Moisés, sai do meio da murmuração. Moisés, sai do meio desta pressão, sai do meio da murmuração e passa diante do povo, vai à frente do povo, não fica no meio das pessoas revoltadas. Verso 5: disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. A primeira coisa que eu aprendo aqui: Moisés, não fique perto daqueles que só estão te acusando, não fique perto daqueles que estão com a visão só no hoje. Sai do meio desse povo, vai à frente, dá um passo à frente, fica à frente desse povo. Não fique aí no meio dessa confusão, desse bolo, desse rolo todo. Quer ter vitória? Sai do meio das pessoas revoltadas. As pessoas que estão revoltadas contra Deus, meu amado, a primeira coisa que acontece, eles se tornam murmuradores, e Deus não vai falar no meio da murmuração, Deus não vai falar enquanto tiver murmuração no seu ouvido. Então sai do meio dos murmuradores. Segunda coisa, leva contigo, chama algumas pessoas que tenham experiências comigo, diz Deus. Passa diante do povo, toma alguns dos anciãos de Israel. Leva com você pessoas que tenham experiência comigo. Homens que valorizem que o ontem foi terrível. O hoje nós podemos estar com problema, mas amanhã vamos ser vitoriosos.
Leva contigo gente que tem esperança. Leva contigo gente que tem visão. Pega homens, pessoas que reconhecem e tenham experiências comigo. Está com problemas no meio da empresa, meu irmão? Está com problemas no meio da família, no meio da tua casa? Talvez até agora você esteja passando um grande problema, e até agora você não levou ninguém ainda para orar na tua empresa, não levou ninguém ainda para orar na tua casa, com a tua família, no teu lar, com seus filhos. Ninguém entrou dentro da tua casa, você não tem amigos de oração, você não tem pessoas de confiança. O que Deus estava dizendo para Moisés: começa, separa aqueles que estão na mesma visão contigo, se une com eles, ora com eles. Amigos de oração. Você não tem ninguém que você possa contar, que tenha experiência com Deus, que ouça de Deus. Você não tem pessoas que possam chamá-las e abrir o seu coração e falar: me ajuda nessa fraqueza. Ah, meu amado, eu preciso nesse momento que você vá orar comigo na minha casa. Eu preciso nesse momento que você ore na minha empresa, nos meus negócios, no meu lar, pela minha família. Duas coisas importantíssimas na hora que falta o fundamental. Sai do meio da murmuração e leva consigo pessoas que tenham experiência comigo. Deus fala com Moisés: chama algumas pessoas, chama aqueles que têm experiência, chama os anciãos, homens que não vivem só o momento da luta, o momento da dificuldade, homens que não me glorifiquem somente quando tudo vai bem, glória a Deus, aleluia, mas quando estão passando na prova murmuram. Não! Fica um dia com fome, um dia sem o maná e o povo reclama, um período sem água e o povo reclama. Não pode. Separa os anciãos, separa os que têm experiência. Estavam passando um momento sem água e queriam matar Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto. Moisés, teu Deus quer nos matar nesse deserto. Quantas pessoas se esquecem facilmente as vitórias e as conquistas que Deus deu. Meu amado, olha quem você era há 5 anos atrás e olha o que Deus já fez até hoje na sua vida. Olha quem você era, aonde você morava e aonde Deus te colocou. Olha o que Deus fez, olha o que Deus... Ah, pastor, mas a gente está pagando um preço. Mas vale a pena, continua firmado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Separa pessoas que têm experiência, pessoas que se lembram das vitórias, pessoas que se lembram que eram escravos e que valorizem que eu estou libertando, pessoas que reconheçam os pequenos começos, pessoas que enxerguem que estamos passando por uma falta agora, mas amanhã nós vamos estar em Canaã, pessoas que reconheçam: estamos pagando um preço agora, está faltando fundamental, mas amanhã a gente vai estar numa terra que mana leite e mel. Chama pessoas que tenham gratidão pelo que Deus está fazendo. Não chama ingratos de fé. Não chama pessoas que só enfocam na falta, na escassez e não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Não chama pessoas que querem respostas imediatas, mas pessoas que vivem uma experiência comigo, Moisés. Ah, meu amado, é tremendo. Havia uma batalha espiritual e Moisés tinha que sair do meio da murmuração. Demônios, revolta, tudo se levantando contra ele, contra a obra, contra o que Deus estava dizendo, contra o que Deus estava falando. Parem, Refidim, que vai ser um refrigério. Irmão, você precisa chamar pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que te levem para frente, não pessoas que te levem para o pecado. Não pessoas que te levem para trás, não pessoas que te levem ao adultério, não pessoas que te levem a murmurar, a reclamar. No meio do deserto, Deus quer levantar um povo que ora, um povo que tem intimidade com Ele.
Enquanto Moisés estava no meio da murmuração, ele não conseguia discernir a voz de Deus. Enquanto Moisés estava no meio dos murmuradores, você não vai conseguir ouvir e entender o que Deus está fazendo. No meio dessa falácia toda, no meio dessa murmuração toda, Moisés, eu quero falar com você, e para você discernir a minha voz, sai do meio do povo, passa adiante, deixa o povo para trás e vai à frente. Meu amado, você que é líder de um ministério, líder de um departamento, líder dentro da casa do Senhor, você tem que andar na frente do povo, você tem que estar na frente do povo, você não pode dar ouvidos à murmuração do povo lá atrás. Caminha à frente, passa à frente do teu povo, sai do meio do povo, para que você possa ouvir a voz de Deus. Davi teve mais vitória quando ele estava fora do que quando ele estava envolvido no exército. Davi teve mais vitória do palácio do que no campo de batalha, porque no palácio a visão dele era estratégica, mas no campo de batalha a visão dele era só daquele momento. Sai do campo de batalha e entra para o palácio, passa diante do povo, sai do meio dos murmuradores. O homem de Deus, o líder, tem que estar adiante, com uma visão adiante, tem que ter uma vida adiante, uma visão que contemple a Canaã. O povo não pode estar enxergando Canaã, mas o líder tem que olhar para Canaã. O povo pode ter se perdido nas murmurações, mas o líder não pode perder o alvo. Meu amado, se as murmurações estão fazendo você perder o alvo, sai do meio da murmuração e passa diante do povo. Leva contigo aqueles que estão na mesma visão, leva contigo aqueles que são anciãos, experientes. E mais uma coisa aqui ainda linda: toma ainda na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Leva contigo, pega aquela vara que eu realizei milagres através dela, pega aquela vara que te faz trazer à memória aquilo que te dá esperança. Pega aquela vara que abriu o mar, pega aquela vara que o milagre já aconteceu. Meu amado, para que você possa sair do meio da murmuração, você tem que trazer à memória os milagres que já aconteceram, as conquistas que já aconteceram. Olha o que Deus já fez neste último ano, olha o que Deus já fez nesses 3, 4, 5 anos, olha o que Deus já fez na sua vida. Por que que agora você está reclamando, murmurando porque está faltando água? Pega a vara de volta, a vara que te faz lembrar das vitórias do Senhor. Esqueceram que Deus é o Deus que tem poder de mandar chuva dos céus, Deus é o Deus que tinha poder de abrir um rio no deserto, Deus é o Deus que tinha poder de fazer tantas coisas, meu amado, mas murmuraram. Deus tinha poder de abrir uma lagoa ali para eles, se eles orassem, buscassem ao Senhor. Moisés, sai, passa adiante, leva contigo os anciãos e pega aquela vara que te faz lembrar dos milagres e das vitórias que eu já fiz. Está passando um momento de tribulação, meu irmão? Está passando um momento de prova? Pega alguma coisa que te traga à memória aquilo que te dá esperança. Pega uma foto, veja quem você era há 10 anos atrás. Pega um álbum e veja onde você morava. Veja que carro você tinha. Veja de onde Deus te tirou e aonde Deus está te colocando. Pagou o preço, mas valeu a pena. O mesmo Deus que fez, continua fazendo. Sabe, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo se esquece muito fácil das vitórias, se esquece muito fácil dos milagres. Quando olhamos para o Pentateuco, ou para o Antigo Testamento de forma geral, nós vemos que Deus sempre mandava fazer memoriais. Sempre. Teve uma vitória, constrói um memorial, que aí você vai olhar para ele e vai lembrar da vitória. Porque o povo tinha facilidade de esquecer das vitórias. Eu creio que a igreja precisa resgatar isso. Essa semana, olhando as fotos desses 5 anos, irmão, eu ri sozinho. Olhei uma foto em que o primeiro culto, eu subi em cima de um monte de entulho,
e com um megafone na mão. Olha o que Deus fez. Foi alto o preço? Foi. Mas valeu a pena. Olhei uma foto de quando entramos aqui, primeiro dia. Tudo destruído. Não tinha telha, não tinha nada. Olhei fotos de quando a igreja estava na minha garagem. Meu amado. Benê tem até a fita. Oh, glória. A gente não tinha cadeira. O que vamos fazer? Precisa comprar cadeira. O povo está chegando, a gente não tem cadeira. Olhei fotos de quando entramos naquele prédio. 5 anos abandonado, sujo, imundo. Os vidros tudo quebrado, tudo pichado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus é o mesmo. E a conquista não parou até aqui. Tem mais. Talvez estejamos em Refidim, faltando algumas coisas fundamentais. Mas não é para murmurarmos porque falta água. É para orarmos que Deus pode abrir um rio no deserto. Refidim era para ser local de refrigério. E o povo não entendeu isso. Refidim era para ser um local de renovo. Local onde o Senhor iria renovar as forças. E se esse povo não tivesse murmurado, dali o Senhor já colocava eles em Canaã. Mas a murmuração fez eles rodear a promessa 40 anos. A murmuração fez eles rodear a bênção 40 anos. Meu amado, não deixa a murmuração fazer você perder o alvo. Não deixa a murmuração fazer você perder a direção. Moisés, sai do meio da murmuração. Sai do meio desse povo que está reclamando que está faltando água, está faltando comida, está faltando isso, está faltando. Sai do meio desse povo. Passa diante desse povo. Passa à frente desse povo. Toma contigo anciãos que tenham experiência, pessoas experientes comigo, e não se esqueça, leva contigo a tua vara, para te trazer lembrança, para te trazer a memória, os milagres que eu já realizei na sua vida. Meu irmão, tem muito mais para falar aqui, muito mais até chegar ao momento em que Moisés é sustentado por Arão e Hur. Nós olhamos para tudo isso. Deus tem mais. Pega alguma coisa do passado, pegue alguma coisa que te mostre qual era a tua situação há 10 anos atrás, qual era a sua situação. Quantas pessoas não tinham nem roupa para vestir, quantas pessoas estavam desempregados, quantas pessoas passavam fome e não estavam conquistando nada. Talvez agora você esteja passando necessidade, mas você está conquistando aquilo que é teu, você está conquistando aquilo que o Senhor vai colocar na sua mão. Vale a pena, meu amado. Eu era empregado, era bem mais feliz. Não, meu amado, eu estou trabalhando mais, mas estou trabalhando no que é meu. Eu estou me esforçando mais, mas é meu. O Senhor colocou na minha mão. Não deixa que a vitória seja um fracasso na sua vida. Quantas pessoas que não festejam a vitória e começam a viver a vitória como maldição. Deus te tira de empregado, coloca uma empresa na sua mão e você agora começa a murmurar porque tem que trabalhar mais. Meu amado, está trabalhando mais, mas é teu. Vale a pena, vale a pena. Pega alguma coisa do passado que te traz esperança. Pega o cajado, mostra para Deus esse cajado. O mesmo Deus que fez o mar vermelho abrir para você passar seco, é o Deus que vai trazer água nesse deserto. É o Deus que vai prover água no deserto. O mesmo Deus é o Deus que continua fazendo ontem, hoje, eternamente. Pega alguma coisa que te traz à memória aquilo que te dá esperança. Por que você está preocupado? Por que você está murmurando? Deus já te deu roupa, Deus já te deu casa, Deus já te deu uma série de coisas.
Deus já te proveu aquela parcela. Ah, pastor, mas falta 10 ainda. Mas já pagou 2, irmão. Então glorifica o Senhor. Não olha para o que falta, mas olha para o que já foi e contempla a glória do Senhor. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Traz à memória o que Deus já fez. Meu amado, Deus sempre mandou o seu povo fazer memorial. E nós precisamos ter à memória aquilo que nós já fomos, já conquistamos de vitória. Os memoriais sempre foram por estatuto perpétuo. Por que que a igreja faz a ceia todo mês? Para a igreja lembrar o que Jesus pagou por nós, para a igreja trazer a memória. A ceia é um memorial. Olha o que Jesus padeceu, olha o que Jesus sofreu, olha o que Jesus pagou, porque senão a igreja se esquece que Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus manda o seu povo fazer memorial por estatuto perpétuo. Olha o que Deus já fez na tua vida. Não olha para a luta momentânea, para a luta presente. Não olha, meu amado, para o que você está passando hoje. Faltou leite, faltou pão, mas não faltou Deus. Pode não ter leite, pode não ter pão. Tendo Deus, Ele sustenta, Ele provê. E se Ele não provê, meu amado, é que Ele quer um jejum de você. Muitas vezes a gente não entende a linguagem de Deus. Deus quer um jejum, a gente não entende, então Ele tem que tirar tudo para a gente entrar em jejum. Passamos dificuldades, sim, mas estamos vivos. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a silêncio, mas nós louvaremos ao Senhor. Ah, meu amado, não cometa os grandes erros que esse povo cometeu. Não deixe que a necessidade momentânea venha fazer você murmurar e esquecer das vitórias que o Senhor já fez na sua vida. Estamos em 5 anos, e 5 anos Deus nos levou para 20 estados brasileiros. Estamos em 5 anos, mas em 5 anos passamos por mais de 318 vilarejos. Estamos em 5 anos e até aqui nos sustentou o Senhor. Passamos dificuldades, mas chegamos até aqui e estamos caminhando. Talvez estejamos em Refidim, está faltando algumas coisas que são fundamentais, como a água. Mas eu não abro mão da presença de Deus, que além do fundamental, pode mandar o maná todos os dias. Oh, meu amado, feche os seus olhos. Quais milagres que você já conseguiu de Deus? Traz à memória agora os milagres que Deus já fez. Moisés pega a vara. Moisés pega a vara. Pega a vara que vai te lembrar, que vai te trazer a memória. E agora Deus fala uma coisa: Moisés, eis que eu estarei ali adiante de ti. Moisés, sobe sobre a rocha, e essa vara que vai te trazer a memória, aquilo que te dá esperança, essa vara, você vai ferir a rocha, que vai saciar a sede de 2 milhões de pessoas. Essa vara, trazendo à memória os milagres, vai acontecer um milagre agora. Trazendo à memória os milagres, você vai ver, Deus já fez isso, Deus pode fazer a provisão do fundamental, Deus já abriu o mar, Deus pode trazer água, Deus já separou as águas, agora Ele pode abençoar com água. Traz à memória aquilo que te dá esperança, traz à memória aquilo que te dá esperança. Deus estava querendo ensinar Moisés alguma coisa. Quando faltar o necessário para você, não fica reclamando. Quando faltar o necessário para você, não fica murmurando. Não fica xingando, se rebelando, procurando um culpado. Sobe sobre a rocha e fala com a rocha. Sobe sobre a rocha e aquilo que te falta vai sair da rocha. Sobe sobre a rocha, que é Cristo. A rocha, que é Jesus, que te diz: eu sou. O que te falta nessa manhã? Ele te diz: eu sou. Te falta saúde? Eu sou a cura. Te falta provisão financeira? Eu sou o Jeová Jireh. O que te falta nessa manhã?
sobe sobre a rocha e fala com esta rocha.